com Poliana Amaro. E você ouviu Catarina Santos, Renovo, agora 2h34. Nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Estou ao vivo pela minha fanpage no Facebook, numa live. E esse vídeo depois vai para o YouTube, canal Poliana Amaro. Hoje nós vamos falar um pouquinho ainda mais sobre o livro de Neemias. Estamos falando essa semana sobre reconstrução. E hoje eu quero pegar aqui Neemias capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficarão animados para realizar essa obra. É importante falar que ontem nós falamos sobre Neemias, quando ele se apresentou ao rei Artaxerxes, pedindo ao rei que o rei liberasse ele para que ele fosse a Jerusalém reconstruir os muros. Jerusalém era a capital do reino de Judá e ela estava destruída, como nós falamos na segunda-feira, foi destruída pelos babilônicos. Mas Neemias, ele vivia bem, ele era copeiro do rei, e chegou um dia em que ele ficou sabendo das más notícias que aconteceu com seu povo, e isso entristeceu ele muito. Ele orou, pediu a Deus, se dispôs diante de Deus para que Deus usasse a vida dele. O rei, durante um dia normal de trabalho, enquanto Neemias estava ali no palácio, ele estava diante do rei, trabalhando normalmente, mas o rosto dele transparecia que ele estava angustiado. Ele estava diferente, a sua fisionomia estava diferente, e chamou a atenção do rei Artaxerxes, que lhe perguntou o que tinha acontecido para que ele ficasse daquela forma. Ele nunca tinha ficado triste na presença do rei Artaxerxes, e ele disse para o rei: ó rei, como eu posso ficar feliz? Eu soube notícias, eu tive notícias do meu povo. Vocês permitiram, seu pai permitiu que o meu povo voltasse para Jerusalém, os seus antepassados permitiram que o meu povo voltasse para Jerusalém, mas até hoje o povo está lá em Jerusalém em ruínas. Ainda a cidade não foi reconstruída. É interessante nós entendermos que existem situações que nós precisamos colocar a mão para fazer. Às vezes as pessoas buscam Deus, faz isso, Deus faz aquilo, Deus muda, mas elas querem que as coisas aconteçam assim, do nada, sem elas se esforçarem, sem elas se disporem, sem elas porem a mão para reconstruir. A cidade de Jerusalém ficou ali anos, gente, anos. Mesmo o rei Ciro liberando uma primeira leva de judeus para retornarem para a cidade, e ele deu ordens para reconstruir o templo, deu até alguns materiais para a reconstrução do templo. Mesmo assim, a cidade ainda não tinha conseguido, as pessoas que ali estavam não tinham conseguido reconstruir Jerusalém, e os anos foram passando e nada deles reconstruírem os muros, e nada deles concluírem a reconstrução do templo, e o povo ainda estava meio que perdido, as pessoas estavam perdidas. Uma cidade em ruínas. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas dá pra gente ter uma ideia na situação que o povo do Afeganistão está vivendo. Pensa só a insegurança, a incerteza, a humilhação que aquelas pessoas estão passando nesse momento de guerra, nesse momento onde elas não têm para onde correr. Algumas cenas fortes tomaram conta da internet semana passada, de milhares de pessoas tentando se agarrar aos aviões dos Estados Unidos que estavam retirando-se do país. Algumas cenas fortes, mais chocantes ainda, tomaram conta da internet esses dias, de bebês, crianças sendo passados pelos muros para os oficiais do exército americano, para serem protegidas do governo talibã. Então nós vemos uma situação de um país em forma de guerra, uma população que não tem, gente, uma situação daquela, não tem como planejar futuro, não tem como negociar, não tem como aumentar a empresa, não tem como dar trabalho. As pessoas, elas precisam, naquela situação que elas estão vivendo, tudo que elas pensam é sobreviver. Não tem como cultivar. Como você vai cultivar e vai criar alguma coisa num país onde tem um governo, um grupo que vai
consumir tudo que você faz. Você não tem liberdade, você não tem direitos. É isso que está acontecendo lá no Afeganistão. Por que as pessoas querem fugir de lá? Porque elas não vão ter direitos, não haverá justiça. O que aquele grupo extremista quiser tomar, eles vão tomar. As pessoas vão ter que andar debaixo da opressão deles. Então, Jerusalém estava meio que dessa forma. A cidade estava destruída. Ninguém tomava frente de nada, não havia liderança sobre aquele povo. As pessoas estavam em humilhação. Uma cidade que, naquele tempo lá, era uma cidade elogiada. O reino de Salomão foi o reino mais encantador, mais rico, mais maravilhoso, poderoso, potente daquele tempo. Só que aquele governo tão potente, e por que eles eram tão potentes? Porque o reino de Salomão, o reino de Israel, chegou a ser um dos reinos mais poderosos daquele tempo, porque eles colocaram Deus como primeiro lugar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas agora eles, ao se afastarem o coração de Deus, foram tomados pelo inimigo. A cidade foi destruída. A cidade que era o louvor do país, a cidade que era o orgulho dos israelitas, dos judeus, ela foi destruída, estava em ruínas, não tinha beleza, não tinha nada, e o povo estava lá de mãos atadas sem saber o que fazer. Eles não tomaram atitude, eles viam a situação, a cidade destruída, mas eles estavam acomodados, eles não conseguiam, eu tô mal mesmo, eu tô fadado ao fracasso mesmo, a minha vida não vai pra frente mais, é isso mesmo, a minha realidade é essa, pronto, acabou. Elas se acostumaram com a realidade. Mas o primeiro passo para mudança é nós não nos conformarmos com a nossa realidade. É não nos conformarmos com a doença, é não nos conformarmos com a tristeza, é não nos conformarmos com a depressão, é não nos conformarmos com as brigas dentro de casa, é não nos conformarmos com a miséria, é não nos conformarmos em viver uma vida medíocre. O primeiro passo para a mudança é esse. E graças a Deus que Deus levantou Neemias. Neemias, ele, como eu disse, gente, ele não precisava fazer o que ele fez, mas para Deus mudar a história de uma geração, ele precisa apenas de uma pessoa que se disponha. Quando Jesus veio à terra, ele veio, sabe por quê? Porque houve um período que Deus olhou para a terra e não achou um justo sequer. Deus olhou para a terra e não tinha um homem sequer para poder interceder pelo povo. Então o próprio Deus se fez carne e desceu na terra para comunicar conosco a salvação, a vida eterna, as boas notícias de Deus. Houve um silêncio desde Malaquias. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. E desde Malaquias até João Batista, que foi a voz que preparou o caminho de Jesus na terra, foi ele, desde Malaquias até João Batista, houve um silêncio profético na nação de Israel de aproximadamente 400 anos, sem Deus falar por intermédio de ninguém. Porque não havia ninguém, não havia um homem de Deus, não havia uma pessoa com o coração quebrantado e sensível, não havia um justo que estivesse na brecha. O que é brecha? Estar na brecha é estar na posição do eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, eu me disponho. Eis-me aqui, Senhor, eu me importo com o meu povo. Eis-me aqui, Senhor, eu me importo com a minha igreja. Eis-me aqui, Senhor, eu me importo com a minha geração. Eis-me aqui, Senhor, eu me importo com o que está acontecendo na minha casa, na minha vida. E eu me posiciono pedindo ao Senhor que mude a história da minha nação. A única forma de voltarmos para Deus é na oração, é na humilhação, é no jejum, é no arrependimento. A única maneira de você se voltar para Deus e se entregar para Deus é se arrependendo, voltando, como a primeira mensagem de João Batista, quando ele começou a pregar no deserto da Judéia, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrepender de quê? Arrepender do nosso afastamento de Deus. Arrepender de não viver a lei de Deus, de não seguir os mandamentos do Senhor. Arrepender porque na nossa carne, dentro de nós, está a semente corruptível do pecado. Arrepender por tudo que somos. E por quê? Por causa da nossa maldade, da maldade que está dentro de nós. Somos maus por natureza. Olhamos e já pensamos o mal do outro. Abrimos a boca já para julgar. Abrimos a boca para falar mal. Criticamos. Sempre julgamos e temos preconceito com as pessoas.
Nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa geração. Neemias não precisava, mas ele fez. E sabe qual foi a primeira atitude dele? Eu disse ontem, ele se importou. Depois ele foi orar. Ele foi buscar a direção de Deus. Porque não tem como reconstruir nada da nossa vida sem Deus. Não tem como mudar sem Deus. Não tem como fazer nada sem Deus. Sem Ele é impossível. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas também existe outra palavra que diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Então, o primeiro passo é buscar, é orar. Mas muita gente quer mudança, mas não faz nada, não ora, não pede, não se posiciona. Não faz nada. Não tem como, gente. Neemias se posicionou, ele orou, pediu a Deus, falou com o rei. O rei perguntou, o que você quer que eu faça? Ele falou, rei, se parecer bem ao rei, se o rei permitir, me deixa voltar para minha cidade. Me dá cartas para as pessoas, para os reis que eu vou encontrar no caminho, para os governantes que eu vou encontrar no caminho do meu trajeto para Jerusalém, para que eles me deixem passar, para que eles me guiem, me dê segurança na volta para lá, porque eles estavam num cenário de guerra, então ele precisava de segurança, não era igual hoje. Hoje a gente vai para lá e para cá e tem a polícia, né, gente? Nós temos a segurança nacional. Mas naquele tempo era muito mais complicado, então ele precisava de recursos também. Ele pediu ao rei, eu quero algumas coisas. Eu preciso de madeira, eu preciso de pedras, eu preciso de funcionários, de pessoas habilidosas, porque o propósito, o foco do Neemias era voltar para Jerusalém e reconstruir o muro. Porque ele reconstruindo os muros de Jerusalém, ele mantinha a cidade segura. A cidade poderia agora investir, retomar sua economia, porque eles estavam na miséria, eles estavam falidos, o país estava falido, não tinha recurso financeiro. As pessoas não tinham trabalho, não podiam cultivar, eles estavam desprotegidos. Mas com o levantar dos muros, a cidade poderia retomar a sua economia, eles poderiam retomar suas profissões, eles poderiam voltar a vender, poderiam voltar a produzir. E Deus usou Neemias. Amanhã nós vamos falar que, às vezes, as pessoas pensam, então eu vou reconstruir, vou orar, Deus vai abençoar, eu preciso... Gente, tem que fazer, você tem que tomar o primeiro passo, você tem que agir debaixo da direção de Deus. Neemias orou, pediu direção de Deus, pediu, Deus deu o favor para ele, Deus abençoou a vida dele nesse projeto, Deus abençoou, Deus abriu as portas, Deus tornou o coração do rei Artaxerxes favorável a Neemias. O rei liberou ele, o rei não liberaria. Em outras circunstâncias, o rei poderia não liberar, porque eles eram reis muito cruéis, mas Deus quebrantou o coração do rei, liberou ele, ele voltou para Jerusalém, chegou em Jerusalém, ele encontrou o pessoal que estava lá e disse, gente, o rei disse assim, o rei Artaxerxes, ele está do nosso lado. Eles tinham agora o apoio do rei da Pérsia. A Pérsia ainda era um país muito potente, então nós vamos reconstruir esse país, porque Deus nos deu o favor do rei da Pérsia. Então, e todo mundo olhou para ele e falou assim, então vamos, nós estamos com você. O rei da Pérsia, ele te deu a mão direita dele, ele te deu o favor, então nós vamos reconstruir. Nós estamos juntos. Essa obra é boa. E todo mundo se alegrou para realizar aquela obra. E todo mundo ficou feliz, ficou animado para realizar a obra. Por quê? Porque uma pessoa se levantou, uma pessoa se dispôs. Essa pessoa foi Neemias. Essa pessoa buscou a Deus, pediu direção de Deus. Deus deu favor, Deus deu direção. E agora essa pessoa estava lá em Jerusalém com cartas, com recursos, porque ele correu atrás e Deus favoreceu. Então não é só orar, tem que orar e agir. Porque quando você ora e você age, Deus abre portas. Deus envia recursos. Deus coloca pessoas no seu caminho para te ajudar. Deus, ele move céus e terra. Se você bate na porta, Deus vai abrir a porta. Deus vai garantir que a porta seja aberta. Mas ficar de braços cruzados não adianta nada. Querer mudar e não fazer nada, não dar nenhum passo para essa mudança, não vai adiantar de nada. Era importantíssima a reconstrução daquele país. E existem pessoas que estão com a vida destruídas. Existem pessoas que agora sentem que a vida delas não vale nada, está em ruínas. A casa, o casamento, a família, o trabalho, a vida profissional, a vida emocional, a sua mente, o seu interior está destruído. A vida acabou com você. Mas você deseja mudança, você deseja reconstrução, você deseja que Deus entre, que Deus faça algo. E eu vou te dizer, Deus vai fazer. Se levanta, se posiciona. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Talvez eu seja uma dessas pessoas que Deus colocou no seu caminho para te ajudar com essas palavras, com esses ensinamentos das Escrituras.
Então se levanta desse lugar, se ponha de pé diante de Deus. Procure o Senhor, procure direção de Deus. Senhor, o que eu faço? O que eu devo fazer agora? Eu vou fazer, eu vou correr atrás, eu vou me empenhar, eu vou começar de novo. Eu tô caída, mas eu vou me reconstruir. E eu vou contar para vocês amanhã como que foi a reconstrução desse muro. Porque quando Neemias se levantou para reconstruir o muro, não pensa que foi tudo fácil, tudo tranquilo, tudo as mil maravilhas, não. Que levantou-se os inimigos do povo, levantou-se inimigos contra Neemias, mas Deus deu a ele vitória. E nós vamos falar sobre essa parte amanhã. Convido você a estar comigo. Nesse momento, eu convido você a orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, Deus. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Quão preciosa é a tua palavra e quão preciosos são os teus ensinamentos. Nós louvamos o Senhor, porque é a tua palavra que nos dá vida, é a tua palavra que nos anima, é a tua palavra que nos encoraja, é a tua palavra que nos ensina, é a tua palavra que nos dá a direção. A tua palavra é tudo que nós precisamos, Deus. Nós amamos a tua palavra, porque a tua palavra é o próprio Jesus Cristo vivo, manifestado em nós, manifestado no nosso meio. Que o Senhor abençoe cada vida, nos ajude no processo de reconstrução. Levanta esse homem, levanta essa mulher que se sente destruído, que foi destruído. A vida está em ruínas, Senhor, os sonhos estão em ruínas, mas o Senhor é aquele que levanta, Senhor, levanta as ruínas. O Senhor é aquele que restaura as nossas vidas quando nós nos posicionamos. Que o Senhor possa fazer algo novo, trazer algo novo sobre a vida desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus. Que a glória do Senhor esteja sobre nós. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom. Visita cada pedido de oração que chegou aqui para mim, Pai. Que no nome de Jesus a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.